Olá, pessoal! Estamos começando mais um PJMC Cast. Estamos aqui hoje na Bienal do Livro com uma galera muito boa, porque nada mais justo do que a gente falar sobre literatura, sobre mercado editorial e bibliotecas, né? A gente vai agora pedir para o pessoal se apresentar e é isso. Oiê, tudo bem? Eu sou Yasmin Castro, eu sou jovem monitora continuista da Supervisão de Bibliotecas. Atuo ali na Lapa, né, no anexo da biblioteca. Sou estudante de letras português da Unifesp. Faço umas coisas de artesanato também. Estou muito nessa área de literatura, traduções, escrita também. Tenho me aventurado um pouco. Não divulgo muito trabalho, mas é isso, me aventuro um pouco aqui e ali. Aí, ó, caminho já para começar a divulgar a sua arte. Eu? Oi, gente, eu sou o Murilo Martouza, como vocês me conhecem na internet. Eu sou formado em Publicidade e Propaganda. Atualmente eu trabalho no marketing da Companhia das Letras. Já criei conteúdo para a internet. Atualmente eu não faço tanto conteúdo, mas é um dos planos para o futuro, né? Falo muito sobre literatura, cinema e séries de TV no meu Instagram, principalmente. Anteriormente falava muito no YouTube também. E faço um monte de coisa, né? Gosto muito aí de literatura de ficção especulativa, de fantasia, ficção científica e terror, principalmente. E acho que é isso. Oi, gente, eu sou a Luísa Lunardi, eu sou carioca, acho que isso precisa ser dito porque vai ficar chiando. Eu trabalho no marketing da Companhia das Letras, também, igual o Murilo, trabalho com ele. Eu sou formada em jornalismo na UFRJ, me mudei para São Paulo no ano passado para trabalhar na Companhia das Letras. Lá eu atuo principalmente cuidando da Zahar, do marketing da Zahar, que é um marketing muito de não-ficção e livros clássicos, de literatura. Eu sou uma leitora voraz desde pequenininha, assim, leio de tudo um pouco, desde, sei lá, uma comédia romântica com hot até uma não-ficção, filosofia braba ali, então põe um livro na minha frente que eu vou estar lendo. Já criei conteúdo para internet também, nunca assim, na pandemia principalmente, foi o que me aproximou do mercado editorial em si. E acho que é isso, eu gosto de muitas coisas, faço muitas coisas, escrevo, canto, gosto de samba, gosto de futebol, enfim, é isso. Gente, primeiramente, muito obrigada por todos terem aceitado o convite. Para começar, eu acho que bem do beabá, assim, da literatura. Qual foi o primeiro contato, assim, com os livros que vocês tiveram? Vocês sabem responder? Eu sei que, assim, porque muita gente teve bem, desde pequeno, né, o contato com a literatura. Vocês conseguem lembrar qual foi, assim, o primeiro livro? O primeiro livro, assim, não. Eu lembro que eu não mencionei, mas eu sou capixaba, sou do Espírito Santo. E aí os fomentos são bem diferentes, assim, das cidades, tipo, comparando São Paulo, o Brasil todo. Eu estudava na escola pública e eu lembro que tinha um livro, tipo um livrinho infantil, e aí falava de meninas negras e tudo mais. Eu lembro que eu me encantei muito, mas tipo, não seguiu muito ali, era no ensino fundamental talvez. Mas tipo, eu considero o primeiro contato mesmo com 13, foi quando eu descobri uma biblioteca circulante. Era uma vanzinha que ficava estacionada num bairro da minha mãe, e aí eu comecei a pegar livros lá, porque eu ia no mercado, ficava em frente e eu comecei a pegar lá. E eu lembro que o primeiro livro que eu li foi A Branca de Neve. E aí a partir dali, tipo, começou tudo com aquela biblioteca minúscula numa van precária, num estado bem, né? Começou ali. Que aí você começou a se inspirar. Quando é que você veio para São Paulo? Eu vim em 2019. É recente. Mas aí veio a pandemia em 2020, eu tive que voltar pro estado, e aí eu regressei para São Paulo em 2022. Entendi. Aí contando os quebradinhos, assim, dá uns 3 anos e meio. Eu acho que eu tô mais na coisa que a Diel falou, desde pequenininho, assim, eu acho que eu cresci muito misturada em livro. Os meus pais são as primeiras gerações das famílias deles a entrarem na faculdade, sempre foi muito pela educação e sempre teve muito livro em casa, assim, eu não sei especificar, mas
meus padrinhos são professores, então eu lembro de ganhar muito livro deles também. E sempre teve muita coisa, mas assim, eu lia de tudo desde pequena. Tive muitos livros infantis, sempre frequentei feira do livro, tinha feira do livro perto de casa, eu ia em muita biblioteca, muita livraria também. E eu não sei realmente especificar qual é o primeiro livro, porque é isso, eu acho que eu, sei lá, devo ter ganho o livro quando eu nasci, assim. Mas tem algum que te marcou, assim? Pequena? Ou da adolescência também, algum... Nossa. Já antecipando, né, uma pergunta que ia ser mais pro final, mas algum que te marcou, assim? Tem alguns, mas eu lembro de um especificamente, que era o Mão Pelada. Tem esse muito de criança que eu fazia minha mãe ler pra mim toda noite, que era de um guaxinim que invadia uma casa. Tipo, é um livro gringo, né? Não tem guaxinim na cidade aqui no Brasil. Mas aí era um guaxinim que invadia a casa e as crianças meio que cuidavam dele. E daí eu fazia minha mãe ler regularmente pra mim toda noite, assim. Esse eu lembro de, pelo menos por um ano, dela ler toda noite pra mim. Eu já sabia as frases do livro. Eu acho que era O Mão Pelada o nome. É uma capa branca e verde. É a única coisa que eu lembro, assim. Mas eu acho que esse me marcou demais, porque foi minha infância, sei lá, por uns 5, 6 anos, assim. Quando eu tinha 5, 6 anos, eu fazia... Era isso. Minha mãe lia pra mim sempre. Nossa, é muito engraçado isso, porque eu acho que... Eu acho que eu tive muitas influências, assim, incentivos indiretos em casa. Por exemplo, minha mãe e minha tia sempre leram muito livros espíritas, por exemplo. Então elas eram muito dessa vibe, assim, mas eu nunca li livro espírita, por exemplo. E eu também nunca lembro necessariamente da minha mãe, tipo, me incentivar a ler, mas eu lembro de sempre gostar de ler desde pequeno. Então é uma coisa curiosa, assim, eu sempre gostei muito da biblioteca da escola onde eu estudava. Tipo, era um lugar onde eu sempre queria ir pra biblioteca pra fazer nada, às vezes ficar nem pra ler. Inclusive, isso é curioso, eu nunca li na biblioteca. Eu sempre ia pra, tipo, ficar sentado olhando a biblioteca. Gente. Mas eu lembro, assim, um livro que me marcou, que eu não consigo afirmar que foi o primeiro, mas é o que eu lembro que foi uma coisa que me marcou muito, que era um livro infantil chamado A Vida Íntima de Laura. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um livro muito peculiar sobre uma galinha. E ela, tipo, e a Laura é uma galinha, ela vive num galinheiro, só que ela é uma galinha diferente, ela é meio doidinha, assim. E aí, depois de anos, assim, foi pra pensar que é um livro muito legal, na verdade. Ele fala muito sobre as pessoas diferentes mesmo na sociedade, assim, tipo, e que tá tudo bem ser diferente, mas a Laura no livro, ela é muito discriminada por ser diferente, sabe? Ela é uma galinha toda depenada, com o pescoço pelado e tal, ela é bem maluquinha, real, assim, é muito engraçado. Mas eles falam sobre isso, assim, é um livro que me marcou muito, que é um livro que eu lembro, assim, de quando eu era pequeno, eu ler e gostar muito, e eu era vidrado nesse livro quando eu era pequeno. Ah, legal, gente. Já que você tocou no assunto bibliotecas, né? Eu acho que como a gente pensa na política pública e o programa Jovem Monitor Cultural é uma política pública da cidade de São Paulo, como que é o papel das bibliotecas na vida de vocês? Eu acho que uma hora ou outra, todo mundo teve um contato, assim, com uma biblioteca, seja no bairro. Eu, por exemplo, eu cresci na rua de um centro cultural que tinha uma biblioteca. Às vezes eu ia lá para estudar, porque era mais silencioso, não necessariamente para pegar um livro. Vocês tiveram esse contato mais íntimo, assim, com a biblioteca na trajetória de vocês? Aí pode ser quem quiser. Eu comecei com essa biblioteca circulante e depois a minha mãe descobriu essa biblioteca comunitária num centrinho próximo, né, onde ela trabalhava. E minha família nunca foi muito de incentivar a leitura, tipo, eles não são da leitura mesmo. Se você botar um livro na mão deles é muito difícil de ler. Acho que é uma ou duas pessoas que realmente pode ter aquele interesse de pesquisar um livro, de receber uma sugestão e ir procurar, sabe? Tipo, mas a minha mãe, quando ela descobriu que eu tava simplesmente obcecada com essa van na biblioteca, ela passou a ir nessa biblioteca comunitária e ela me trazia livros. E aí foi meu primeiro contato, porque na cidade que a minha família mora, lá na Serra, tem uma biblioteca, mas é aquelas bibliotecas super antigaças, sabe? Tipo, prédio da década de 50... os livros, assim, livros que nem foram corrigidos, livros estudantis, assim, que não chamam muita atenção de crianças, às vezes, que não tem um infanto-juvenil, umas ilustrações legais. E aí eu não ia nessa biblioteca, mas eu comecei a ir na comunitária. E como nem sempre tinha dinheiro pra eu ir, ela trazia pra mim. E aí ela trazia 4 livros por semana, às vezes, ela voltava...
E, tipo, era aquela correria de que eu queria engolir os livros. Eu lia de uma noite pra outra e ela ficava, nossa, como assim? Eu te trouxe ontem, sabe? E aí ela começou a me regar, tipo, eu só vou trazer 4. E você vai ter que ficar essa semana. Você vai ter que ficar essa semana, sério. Lide com isso. Aí ela incentivava, mas botava uma regra, assim, ó, eu vou trazer só 4. E aí foi meu primeiro contato com a biblioteca, porque bibliotecas públicas mesmo, eu só fui ter um contato aqui em São Paulo. O acesso lá no Espírito Santo eu achava muito nichado, sabe? Pra quem mora no centro. É igual aqui em São Paulo. Você mora no centro, só tem acesso. Se você não mora, você tem que procurar, você tem que ter dinheiro, assim. Você tem que ter uma pessoa, um amigo que vai te auxiliar nisso. Senão você não vai conseguir chegar lá. Então eu fui ter acesso aqui, quando eu entrei no PJMC. E aí eu literalmente me inscrevi pra supervisão de bibliotecas, que lida com as 54... Você já estava pensando na supervisão quando você se inscreveu? Então, eu me inscrevi e aí tava lá, supervisão de bibliotecas. E eu fiquei, nossa, que irado, sabe? Tipo, aí eu fui pesquisar aonde que ficava, o que eles faziam, como que era. Eu fiquei, vai ser aqui mesmo. Aí eu botei outras 2 bibliotecas como... caso eu não passasse na supervisão, mas eu acabei ficando na supervisão. E aí foi meu contato com a biblioteca pública. Com a 54, né? Veio de vez. Não foi só uma, não. Foi 54. Você acha que esse contato com os livros, com a literatura, também te ajudou a escolher o seu curso de faculdade, letras? Com certeza. Eu acho que se eu não tivesse achado aquela biblioteca ali, tipo, acho que eu estaria em outro rumo. Foi o que me designou, assim. Olha que coisa, né? Não foi nem no ensino médio. Simples contato, assim, com uma biblioteca muda também o percurso, ou com um livro, né? Da nossa vida. Nossa, eu nem pensava, assim, no que eu quero ser quando eu crescer, o que eu vou fazer de faculdade. Foi aquela biblioteca que determinou tudo. Acho que foi isso. Você falou de não ter tanta biblioteca pública, assim, e eu fico pensando também, eu acho que eu não lembro de frequentar bibliotecas da cidade, pelo menos lá no Rio, e eu sou até do centro do Rio, mas não lembro mesmo. Eu sei que lembro desse centro cultural, que era meio perto de casa, e que tinha uma biblioteca, mas eu não lembro de ir à biblioteca, eu lembro de ir pra outras coisas no centro cultural. Mas aí eu lembro da biblioteca da minha escola, que era uma escola particular, mas de bairro, assim, muito pequenininha e tal, e que tinha uma biblioteca. E eu lembro que a turma da minha classe de alfabetização, a sala de aula era dentro dessa biblioteca. Ah, que legal. Então isso eu lembro claramente, que a gente andava entre as estantes, assim, e o colégio que eu fui depois, eu fiquei nesse até a 4ª série, o 5º ano, né? E o colégio que eu fui depois não tinha biblioteca. E eu lembro que foi uma coisa assim, minha mãe ficou muito chocada, como assim não tem uma biblioteca aqui? E a gente... E é isso, assim, eu sempre... E por isso, eu não lembro tanto de bibliotecas em si, mas eu frequentava, tipo, sebos e ficava procurando os livros nos sebos. E ia catar as coisas, fazer minhas pesquisas e depois devolver o livro pra estante, sabe? E aí eu lembro também do Real Gabinete. Lá no Rio tem o Real Gabinete Português de Leitura, que é, enfim, fantástico. E eu ia estudar lá. A Gel falou de estudar na biblioteca perto de casa, eu ia estudar no Real Gabinete. Né, gente? Porque é só onde o Machado de Assis e estudar, só isso. É porque era na rua da minha escola. As referências que ela traz pra gente. Mas era na rua da minha escola, eu ia pra lá e os caras já me conheciam, assim, seguranças do Real Gabinete já me conheciam, porque eu ia lá e às vezes eu pegava um livro que outro com base nos... Porque lá você pode pegar os livros pra... Que nem uma biblioteca, né? Sim. Enfim, querendo ou não, uma biblioteca. E aí você pode pegar os livros pra estudar, eu lembro muito de lá. Mas é isso, assim, não tinha outras bibliotecas na minha vida, assim, eu fui ter contato com biblioteca enquanto essa coisa pública, sei lá, foi quando eu vim pra cá também, e aí eu sei, o CCSP, que tem aquela bibliotecona ali, tipo, mas isso pra mim é uma coisa que, sei lá, na minha cabeça nem existia biblioteca pública dessa forma, sabe? Sim. Mas é isso. É um baque muito louco, né? Você chega aqui em São Paulo, assim... Parece que pra eles não é, às vezes. Mas pra quem é de fora é muito chocante. E eu já... Antes de você responder, eu tava pensando exatamente isso. Porque o quanto também esse fomento, né? A política pública, ele é importante e também determina muito a trajetória das pessoas que vivem naquele território, né? Sim. Por exemplo, eu sou de Diadema, a região metropolitana de São Paulo. Mas muitas vezes eu vinha
em São Paulo, assim, minha bagagem cultural é toda de São Paulo. Porque eu vinha pra São Paulo pra pegar livro no CCSP, eu estudei pro vestibular lá. Então, assim, esse contato, assim, no território é muito importante, né? Essa criação de política pública. Então, por isso que é importante todos os municípios pensarem também em políticas públicas também que fomentem, né, a inserção de pessoas nesses espaços. Nossa, total. E, inclusive, isso que você falou dessa coisa da biblioteca grande, assim, né? De conhecer, tipo, a biblioteca do CSP. Eu, mesmo morando em São Paulo, eu também tive esse choque. Porque desde pequeno... Pra você ver como São Paulo é enorme, né? Exato. Não, e assim, eu fui conhecer a biblioteca CSP, sei lá, do Vila Lobos, coisa do ano passado. Assim, a primeira vez que eu fui. Depois de adulto, assim. Então foi um lugar que eu nunca acessei realmente quando eu era criança ou quando eu era adolescente. E é muito curioso isso, porque eu sempre fui pra biblioteca da minha escola, então eu estudei num CEL, e lá tinha, a gente tinha, sei lá, sala de leitura, então eu sempre tive esse contato. Sempre tive muitos professores também que incentivavam bastante, isso era bem legal. Tipo, professores que eu tenho contato, inclusive, até hoje, sei lá, me seguem no Instagram e me mandam coisa de livro, às vezes. Então é bem legal. E aí tinha a biblioteca de lá, que era esse lugar onde eu sempre ia, tipo... eu queria ir na biblioteca a qualquer custo só pra olhar a biblioteca. Sim. Efetivamente, eu nunca sentei na biblioteca e li, mas já peguei muitos livros na biblioteca, inclusive a biblioteca do Céu, lá perto de onde eu morava, na casa dos meus pais, no Céu Vila Rubi, ali na região do Grajaú, enfim. A galera, assim, meio que... Eu não sei hoje em dia como é que tá, mas na época que eu estudava lá, a galera me conhecia, assim, porque eu era... Sei lá, todo intervalo eu ia na biblioteca, pegava alguma coisa, eu ficava só um tempo lá, participava, sei lá, de sarau, participava das coisas, e eu também me tornei muito um doador da biblioteca de lá. Então, tipo, desde pequeno eu sempre comecei a acumular esses livros, e toda vez, até hoje em dia, até eu acabo tendo muito mais acesso a livros, até por trabalhar em editora, então acaba sendo também material de trabalho. E tem muita coisa que às vezes eu dou pra biblioteca de lá, assim, é a única biblioteca, na verdade, da região que eu conheço, e aí eu sempre vou lá e dou os livros, e é muito engraçado, assim, sempre que quando eu chego lá, às vezes a galera fica surpresa, né, porque, primeiro que é um lugar que não é tão acessado assim, e aí eu chego com umas sacolas enormes, assim, de livro, e o pessoal fica, nossa, que legal, e aí eles já perguntam, né, nossa, mas, é livro didático? Porque às vezes eles não recebem, né, porque, enfim, a pessoa não é biblioteca pra ler livro didático, às vezes. E aí quando eles veem que são livros assim de ficção e livros recentes, às vezes eles ficam, nossa, que legal, não sei o que. Então eu tenho muitas contatos com a biblioteca, já li muita coisa na biblioteca de lá. Hoje em dia eu não frequento mais tanto, porque hoje em dia eu acabo lendo meus livros, porque eu tenho um monte de livro em casa também. Mas é um lugar que eu gosto muito, assim, sempre que eu posso eu visito bibliotecas em lugares que eu nunca fui, como por exemplo a Vila Lobos, o CCSP que eu visitei ano passado. É legal, e é legal também perceber o quanto essa área é muito colaborativa, né? Muito, assim, comunitária também, de um trabalho que vem muito, assim, em conjunto, da doação, né? Enfim. Yasmin, agora uma pergunta pra você, que tá na supervisão de bibliotecas. Me conta um pouco da sua rotina de lá, como é que tá sendo? Você é jovem continuista, né? Isso. Você tá quase saindo. Como é que de foi? 20 dias. Pois, gente... Clima de despedida. Parece já. Que chegou outro dia e já tá saindo, né? Como é que tá sendo lá na supervisão? Então, a gente não tem uma rotina muito regrada, porque são 54 bibliotecas, mais os pontos de leitura, os bosques, são mais de 100 equipamentos, os céus também estão dentro. Então é muito complicado a gente criar uma rotina de tipo, hoje a gente vai fazer isso e amanhã a gente vai fazer isso. Nunca conseguimos. Vou ser sincera, tá? A gente chega querendo fazer uma coisa e aí, tipo, o teto de uma biblioteca caiu. A gente precisa descer pra ajudar na portaria, precisa subir os livros pra outra estante. Sei lá, e aí, tipo, é uma rotina bem caótica. Uhum. A gente trabalha conforme a demanda das bibliotecas, né? Em qualquer coisa, a minha chefe, ela costuma falar que não é a supervisão que auxilia as bibliotecas, que manda nas bibliotecas, né? A gente só existe porque as bibliotecas existem. As bibliotecas conseguem funcionar perfeitamente se hoje em dia a CSMB fechar. Mas se as bibliotecas fecharem, não tem CSMB. Sim. Não tem supervisão. E aí ela costuma muito brincar com isso. Então, é uma rotina, assim... bem caótica mesmo. Caótica, né? Mas você trabalha em alguma área específica, programação, ou você tá em tudo?
Não, a programação a gente não fica, que aí é só o setor de programas e projetos mesmo. A supervisão, a gente vai lidar com essas coisas, assim, a biblioteca liga e precisa de qualquer coisa. Com problemas. Fazer um flyer, sabe? Tipo, ir ajudar em feiras, em distribuição de livro. No ano passado, no primeiro ano de ingressante, eu ficava responsável pela distribuição dos livros do De Mão em Mão. E aí a gente distribuiu mais de 40 mil exemplares entre as bibliotecas, na rua, nas feiras. Esse ano não tá mais comigo, né? Tá com a outra galera da CSMB. E são afazeres assim, o que der na telha mesmo. Sério, gente, já fui participar de feira. Trabalhei na feira do Pacaembu, na feira do livro. Ai, que legal. Vocês estavam lá também. De verdade, assim, não tem uma coisa muito... É isso e é isso. O que tiver que fazer um flyer, fazer alguma planilha, auxiliar elas. Hoje em dia, a gente tá... Eu e os outros 2 jovens monitores, nós estamos monitorando uma exposição, que é da supervisão mesmo. É uma exposição de perfumes. E aí a exposição vai até o dia 5 de outubro, fica o convite. E aí são vários frascos vazios, tem as empresas que estão participando e a gente monitora. É lá na supervisão mesmo? Lá na Biblioteca Mário Scherer, tá. É na Lapa. E aí a gente supervisiona e auxilia as pessoas, vai direcionando, vai contando um pouco da história do perfume, vem pra Bienal. Ai, que legal. É um pouco de cada. Arrasou. Você já trabalhava, já fazia arte, essas coisas antes? Não, foi quando eu entrei mesmo, assim, fui jogada e pensei, nossa, acho que essa é a hora de aprender. Sério, porque eu nunca tinha tido essa curiosidade sobre trabalhos gráficos, trabalhos manuais também, sabe? Tipo, criar um marca-página do zero. Tipo, quando que você pensa em casa em fazer isso? Temos que criar uma feira de distribuição de livro. Onde vai ser? Com quem vai ser? Quantos vão? Tipo, mexer em Canva também. Descobri tudo no PJMC. E possibilitou muitas coisas. Ai, legal. O PJMC, eu acho que é esse mundo. Assim, eu não fui jovem monitora, queria ter sido, porque eu acho que é muito importante, assim, pra você ir pra essa área cultural e tal. Mas tô aqui aprendendo muito com jovens, inclusive. Agora vocês, meninos, Companhia das Letras, vocês estão na parte do marketing, né? Como é que é a rotina de vocês? Eu também entendo que a rotina de uma editora também é caótica, né? Principalmente nesses eventos, assim, de Feira do Livro, Bienal do Livro. Como é que vocês se dividem, assim? Cada um tá em uma área, cada um tá em uma subeditora, não sei se é assim que fala, fala um pouquinho. Então, a companhia é esse mercado inteiro, né? Um grande grupo editorial ali. E a companhia tem vários selos. Subeditoras seriam os selos. E aí a nossa equipe tem mais ou menos umas 20 pessoas, né, que a gente estava pensando. Sim. Mas é mais ou menos cada um. De todo mundo, né? Isso, da companhia toda, do marketing. Do marketing da companhia toda, isso. Para todos os selos. Mas cada pessoa fica com um selo, basicamente. Assim, eu fico com a Zahar, que é essa editora que foi comprada pela companhia em 19. Sim. E o Muri é da Suma. Então é isso, mas também é muito caótico, assim, você falando, às vezes aí, nossa, até parece que Me identifico. Me identifico plenamente. Porque é isso, você vai com... óbvio, a gente vai ter ali o básico que a gente precisa fazer sempre, mas sempre surge uma coisa nova, Sim. Sempre surge um livro que não era prioridade, vira prioridade, enfim, é uma grande coisa, mas... Você tá na companhia desde quando? Eu entrei na companhia em outubro de 2022. Vai fazer agora 2 anos. E o marketing? Como que é o marketing? O marketing, sim. A gente lida muito, principalmente com marketing digital, as redes dos selos, né, especificamente. Mas a gente lida com brinde também, a gente lida com evento. Daí tem contato com os autores, já, enfim, direto, assim, né. A gente... sei lá, Muri, complemente. Materiais também, por exemplo, sei lá, brindes de pré-venda, ou materiais para eventos, né? Tipo, na Bienal a gente faz marcador de página, Sim. a gente faz comunicação do stand,
Então envolve muito, tem muita coisa, assim. É até meio difícil realmente listar, porque a gente tá envolvido em São muita muitas coisa. demandas, São muitas né? demandas. O blog da companhia com a gente também, as redes de transmissão, Sim. Telegram, WhatsApp, os grupos ali essas redes de transmissão no Instagram também. Enfim, tem muitas demandas, de fato. E aí, ao mesmo tempo, numa Bienal, assim, por exemplo, eu vim aqui na montagem na semana passada ajudar a botar os livros nas estantes, sabe? Pensar estrategicamente, né? Exato. Então, Vocês também participam do processo criativo? É isso Com que eu ia certeza. perguntar. com certeza. Perdão. Mas dos... Tava muito curiosa que ela Não, falou. pra perguntar mesmo. Mas o processo criativo dos livros em si? Não Das redes No sociais. geral, assim, de brinde, essas coisas. Essa É a parte é gente. básica, essencialmente a gente. A arte vocês fazem também, ou não? A arte a gente tem gente que faz de fora. Não é nem dentro da companhia. Mas às vezes a gente faz também. Eventualmente a gente se precisa de faz. uma coisa Eu mesmo rápida. faço bastante arte. Eu acabo fazendo também. Você tá mais com influencers, né? Influenciadores. Eu cuido da Suma, né? No caso, que é o selo de ficção especulativa. Então tem terror, fantasia e ficção científica, que é justamente o que eu gosto. E além disso, né? Tô nessa parte do marketing, então tudo isso que a gente falou eu faço pra esse selo em específico. Mas também cuido da parceria com os influenciadores. Então, na companhia, a gente tem um processo anual de parceria em que a gente... É meio processo seletivo mesmo, em que influenciadores de diversas redes sociais se inscrevem, passam pelo processo. A gente faz uma grande força-tarefa todo ano para todo mundo do marketing. Às vezes até pessoas que não são do marketing ajudam nesse processo seletivo. Porque é muita inscrição. É muita gente que se inscreve. Porque, basicamente, durante o ano todo vigente dessa parceria, esse pessoal recebe lançamento... E eles escolhem, né, sei lá, eu gosto do tal selo que publica determinado gênero literário. E eles recebem todos os lançamentos desse selo, desse gênero do ano. Sim. E aí eles podem receber, ler. É uma forma da gente também apoiar os criadores, né? Pra receber lançamentos, ler e divulgar os nossos livros. Sim. Então eu cuido dessa parte, não sozinho, claramente, porque tem muita coisa, mas essencialmente eu tô ali, né, no cerne dessa parte. E também da parceria paga com influenciadores, né? Que é a tal da publi, que hoje em dia tá, tipo, todo mundo fala de publi pra cá e pra lá. Então eu também faço essa parte junto com a galera dos selos. Então, por exemplo, eu tô ali gerenciando essa parte de publi, mas também tem as pessoas dos selos que tocam diretamente em contato com os influenciadores pra pensar em criar junto com o influenciador. Então, o que o conteúdo a gente vai fazer, pra qual livro vai ser. Então tem toda essa... Eu faço meio que essa intermediação também. Até porque, como são muitos selos, são muitos temas diferentes, às vezes tem suas especificidades, né? Até mesmo pros influenciadores. Sim. Não necessariamente são influenciadores literários, às vezes. Pode ser influenciadores de outras... Sim. não focados em livros, mas que faz sentido pra aquele livro. Sim. Então, E vocês têm um calendário, assim, de postagem ou de lançamento? Aí já tem que pensar num conteúdo pra aquele autor que vai lançar tal livro. Aí já tem tudo programado, ou não? Às vezes surge coisa assim, do nada. pré-programado, assim. A gente tem na cabeça, a gente tem os calendários, a gente sabe quando é que vão ser os lançamentos já... Bom, pelo menos nas áreas, a gente já tá com tudo do ano que vem, assim, na cabeça, sabe? E meio agendado. Mas, ao mesmo tempo, os eventos, eles vão... evento surge, acontece alguma outra coisa, muda a data também, às vezes. Então, é maleável, mas a gente tem uma agenda prévia, assim. Ou sei lá, um livro é adiado. Sei lá, o livro ia sair... Aconteceu comigo. Um livro ia sair em determinado ano, foi adiado e não tem mais data. Nossa, e, tipo... sim. Sei lá, às vezes você pensou em tudo e não tem data, então rola muito, assim. Às vezes dá adiado, às vezes tem livros também que às vezes são livros meio secretos, tipo, que a gente não fica sabendo, a gente fica sabendo bem em cima da hora, e é aquela grande correria. Livros secretos, assim, que tem todas questões embargo, burocráticas envolvendo. Assim. Tem muitas coisas assim. Exato. Gente, muita coisa. E eu acredito, eu tenho quase certeza, né, que o marketing caminha muito junto com o comercial, né, de uma editora. Vocês sabem se tem alguma parceria envolvendo bibliotecas Eu sei que a gente fez uma grande doação recente pro CCSP. Ah, legal. Isso eu tenho essa consciência. Eu acho que foi meio que uma troca, talvez. Porque a gente, se não me engano, a gente tem parceria com eles, porque a gente faz a Flip Hop. Exato. E aí, no caso, esse ano, a Flip Hop é o Festival de Literatura Juvenil, que basicamente é encabeçado pela Seguinte, que é um dos selos, né? E eu não lembro se no ano passado ou retrasado a gente fez no CSP,
Então rola essa parceria. Sim. E não só quando a gente faz a Flip Pop, mas rola essa parceria. Então, eles cederam espaço e a gente faz a doação dos livros, Sim. tem muita coisa assim. Ah, legal. E a gente também tem o departamento de educação, que quando a gente tem essa questão de doação pra biblioteca, a gente recebe muito. Né? Eu, por exemplo, que tô nas redes sociais, eu recebo muitas vezes DM de professor, falando que é uma biblioteca em determinado estado e que eles gostariam de ter doação, aí a gente encaminha pra esse pessoal da educação, que eles têm todo um processo de formulário pra galera pedir doações, por exemplo. Sim. Legal. Já que a gente tá falando tanto sobre livros, gente, e obviamente, né, porque vocês trabalham diretamente com o meio editorial, não só com livros especificamente, mas com toda essa temática, quais são as suas motivações, assim, para terem entrado nessa área, assim, o que inspirou vocês, motivou vocês, assim, a trabalhar com livros, bibliotecas? Eu acho que enfim, vou falar, então vou começar dessa vez. Eu entrei. Minha mãe sempre falava pra mim que eu tinha cara de escritora. Ela põe fé que eu vou lançar alguma coisa. Um dia eu não boto fé nenhuma, mas ela fala isso pra mim desde pequena. Porque eu sempre escrevi muito. Mas assim, não foi uma coisa que. Eu sempre fui uma grande leitora, mas nunca pensei, vou trabalhar com isso, vou pro mercado editorial. E aí eu tava trabalhando na pandemia com outra coisa. Eu era assessora, tava fazendo assessoria de imprensa para mercado energético, assim, mas voltado para esses dias. Eu trabalhava com petróleo. Mas aí a Companhia das Letras abriu um curso de formação editorial. E era online para jovens, enfim, sem restrição de idade, sem restrição de formação, de todo o Brasil. E daí, você se inscrevia, eles tinham 20 vagas. E aí eu me inscrevi nesse curso, eu lembro que eu tava passando mal, eu tive aquela H2N1, sei lá, eu tava com 40 graus de febre, eram 2 dias de inscrição, e eu falei, minha mãe novamente me salvando, eu falei, mãe, senta do meu lado e você vai me perguntando, e eu vou te ditando, e você vai escrever pra mim as respostas. E é isso, acabei entrando nesse curso, passando pro curso, e eu acho que foi quando eu percebi que dava pra trabalhar com isso. Mas assim, também o gancho pra eu ver isso e pra começar a acompanhar mais fervorosamente o mercado editorial e tal, eu, na pandemia, voltei a ler muito. Comecei a assinar um clube de assinatura de livros pra me incentivar a voltar a ler, porque, sei lá, nos anos anteriores eu tinha lido um livro por ano. Por 3 anos anteriores eu devia ter lido 2 livros por ano. Falei, tô em casa, eu tava desempregada na época. Falei, pô, vou fazer alguma coisa, né? Vou ler, vou devorar a biblioteca aqui, esses livros que tem há tantos anos, eu já vi muitos, mas quero coisas novas também. E aí eu comecei a escrever sobre isso, a produzir conteúdo sobre isso na internet também. O Leitora Mediana era meu perfil. Que era isso, não era uma proposta, não era devorar muitos livros, bater 200 livros por ano. Então a ideia do Leitora Mediana era ser mediana. Nem mais nem menos. Nem mais nem menos, apenas mediana. Como você pensou nesse nome? Justamente por isso, né? Porque eu tava uma leitora tão apática nos últimos anos, eu falei, eu não vou conseguir pular do 0 para 50 livros no ano, então eu vou fazer meu máximo aqui. E daí que eu acho que é muito importante, né, ter esse pensamento, assim, porque às vezes a gente vai muito na ganância de, tipo, falar, vou ler um livro por semana. Nossa, e aí não lê. Não é nada. Não, é isso, assim. E naquela época eu tava até com tempo, porque era pandemia e tal, mas, sei lá, às vezes você empaca num livro, sabe? E acontece, né? É muito da leitura, assim. Mas daí eu comecei a escrever e meus amigos começaram a gostar e tal. Daí eu já tava meio, caramba, legal, né? Daí eu comecei a procurar coisas nas páginas das editoras. Comecei a ir mais a fundo nessas informações de tradução, de edição de livro. E aí quando surgiu esse curso eu falei, cara, tá aqui, minha chance. E aí deu certo e acabei indo trabalhar na companhia. Através desse curso também, né? Que foi o que me possibilitou. Então foi assim que eu fui parar trabalhar com isso. Mas eu nunca tinha pensado. Uma grande motivação, né? Nossa, é muito engraçado como a gente chega nesse lugar assim, meio que do nada, né? Porque eu fui um pouco disso também. Sempre gostei muito de ler. E quando me surgiu assim a vaga na companhia, eu tava empregado na época, tava trabalhando. Eu sou formado em publicidade, então eu trabalhava em agência, eu era designer na época.
E eu tava muito querendo achar muito um emprego, assim. Eu tava confortável, né? Eu tava empregado. Então eu tava naquele momento em que estou procurando outro emprego, mas eu só vou se for uma coisa que eu quero muito. E aí surgiu essa vaga do nada, assim, encontrei na internet. E eu, enfim, me inscrevi. Tô aqui hoje, né? Deu tudo certo e tal. Mas foi muito engraçado, que foi um momento de até de reconexão, assim, que eu percebi, nossa, eu realmente tinha esse sonho desde pequeno. Porque acho que no fundo, todo leitor, o sonho do leitor é trabalhar numa editora. É trabalhar com muito... saiba. Exato. Ainda que ele não saiba que é uma loucura. Mas, afinal de contas, assim, no fim das contas, vale a pena, assim. Apesar de toda a rotina caótica, é uma coisa que eu amo muito. Então, e aí foi quando eu percebi que eu tinha realmente esse sonho, assim. E eu acho que é meio que isso, assim. A minha motivação é total pelo eu mais novo, que sempre gostou muito de ler, que eu ainda gosto muito. Criança interior. Exato. E principalmente trabalhar com os livros que eu gosto, né? Que eu falei, eu trabalho num selo que publica grande parte das coisas que eu realmente leio, assim. Então é até engraçado que no dia a dia, assim, a gente não é obrigado a ler no nosso trabalho, mas eu sempre tento ler os livros que a gente vai lançar antes de trabalhar, porque pessoalmente eu me interesso muito e eu também gosto muito de entregar a mais pros leitores nas redes sociais, por exemplo. Então é até meio... É uma coisa que se retroalimenta, né? Porque, tipo, eu trabalho com o que eu gosto e eu gosto do meu trabalho. E aí fica essa coisa meio... Eu acho que passa pro leitor, né? Quando a gente faz as coisas com sei lá, a gente gostando daquilo, a gente... Sim. Isso dá Eu mais acho que em motivação todas as pra gente. áreas, né? As pessoas percebem quando a gente gosta do que faz, as pessoas também percebem. Isso contamina, né? Contagia as pessoas. É muito visível. Você terminou? Pode. Não queria te interromper. Gente, que é um bate-papo, pode interromper, óbvio. Não... Para. Mas assim, é pra gente trocar mesmo. Eu acredito, assim, que eu tenho um pouco da história dos dois. Apesar de eu não ser formada ainda, essa coisa ávida de ser leitor ávido, sabe, na adolescência e tudo mais, me consumiu muito. E aí você fica se perguntando com 15, 16 anos o que você vai fazer. Sabe, tipo, eu olhava pra dentro de casa. Metade da minha família é da área da saúde. A outra metade gosta de comida, mexe com comércio, essas coisas assim. E eu ficava, pra onde que eu vou? Não me encaixo nenhum dos dois. Odeio mexer com agulha. Cozinho, ok, mas sou uma cozinheira mediana, né? Mas igual a eles, não. O que eu vou fazer? E aí veio, assim, acho que foi um insight, uma coisa do nada. E eu fiquei, vou procurar alguma coisa na educação. E aí eu sempre me interessei muito por essas áreas de biblioteconomia, pedagogia. E aí eu me inseri no curso de letras, mas eu não achei que eu fosse passar. E aí eu descobri que eu não sou da área da educação. Eu acho que eu curto muito mais o trabalho editorial, já pesquisei bastante. Ainda não tive a oportunidade, nem fui muito a fundo também. Acho que o que eu mais cheguei perto foi o PJMC. Não fiz algum curso, por enquanto tô só na letras mesmo. Eu acho que às vezes a vida te inviabiliza demais, assim, quando você tá querendo sobreviver, ter sua subsistência ali, e você não consegue ir muito pra frente com os estudos, sabe? Sim. Tipo, isso me impossibilitou bastante. Então ainda não consegui ir muito atrás do processo editorial em si, mas almejo muito. Vai conseguir, com certeza. Como você conheceu o PJMC? Assim, ficou sabendo e resolveu se inscrever? Eu vi um flyer no ônibus. Aí a comunicação, gente. Funcionou. Quem fez, ó. Agora quem faz os flyers é você. Sim. E eu fiquei, caraca, que legal, vou pesquisar. E aí eu pesquisei e tava o período de inscrição, faltava, tipo, poucas semanas, eu acho que 15 dias. E aí eu nunca tinha participado de um edital, nunca tinha me inscrevido pro edital, nem sabia como que eu ia... Mas eu simplesmente tinha um notebook e um sonho. Uhum. Eu sentei, li o edital, pensei, vai ser isso mesmo? E aí eu me inscrevi e eu não achei que eu fosse passar. Tipo, do começo ao fim eu tratei com a minha supervisora e, tipo, quem deu a palavra final foi ela. Uhum. Na sua época o processo seletivo ainda foi virtual? Foi. Tava na pandemia ainda, né? Isso, eu me inscrevi em abril de 2022 e o resultado veio em... acho que setembro ou julho de 2022, alguma coisa assim. Mas foi totalmente virtual. Entendi. Então, você visa continuar nessa área editorial, assim? Sim, com certeza.
Eu sempre gostei muito de traduções, me interesso muito por línguas. Não tenho certificados, mas você aprende aqui, assistindo filme, ouvindo música, no Duolingo, sabe? Sou uma grande... Sim. Eu sou defensora do Duolingo. Eu faço todo dia, eu não faço, mas... Você faz o que agora no Duolingo? Nada? Agora não tem tempo às vezes, né? Então, tipo... Você faz, Luísa? Eu faço italiano e francês. Nossa... Aí todo dia tem que fazer. Você faz? Sim. Não. Eu já fiz no passado, mas hoje em dia eu não faço mais. Mas eu tô lá com a minha ofensiva de 1.400 dias. Chique demais, não consigo. Mas essa área das traduções, assim, como que você percebe? Você quer traduzir livros? Eu acho que é uma área muito ampla, assim. Você pode ser um profissional de tradução exercendo funções para empresas, tipo, a empresa te contrata... Tem as editoras, eu acho que o caminho que mais me deixa assim com os olhos brilhando é a editora, sabe? Ter seu nome ali escrito, tradução, tal. Acho muito da hora. Mas o trabalho para as empresas também é muito legal. Sim, legal. E aí a gente fala muito sobre como a política pública também ela traz, né, essas pessoas tão talentosas assim para todas as áreas, principalmente para a cultura. Vocês conseguem me dizer ou pensar assim, em que momento da trajetória vocês foram atravessados pela política pública, assim, seja em ações afirmativas, na empresa ou na faculdade, no PJMC, né, em todas essas áreas. Quando foi que a política pública também foi esse marco, assim, na vida profissional e também pessoal de vocês, né? Nossa, eu acho que já começa na escola, né? Tipo, você ter essa escola com tanto acesso a tanta coisa. Às vezes eu fico me recordando, assim, na época do fundamental, no céu, estudei no céu, então, tipo, eu tinha acesso a muita coisa. Eu participava de aula de dança, eu já dei aula de dança, eu já fazia teatro, eu já fiz milhares de coisas que me tornaram o que eu sou hoje, assim. E eu também sou formado pelo ProUni, então, tipo, definitivamente é uma coisa que eu sempre falo quando as pessoas me perguntam, se não fosse o ProUni eu não ia estar formado. Eu simplesmente não tinha condição alguma de fazer faculdade, assim, de cursar. Então eu acho que durante a minha vida toda sempre me atravessou, assim, sabe? Nossa, ao mesmo tempo que é fácil, é difícil, né? Mas eu acho que, pra mim, principalmente essa coisa da cultura, assim, e de eu ser nascida e criada no centro do Rio, que é uma área que acaba tendo muitos centros culturais e muitos shows, eventos, assim, gratuitos. Eu acho que isso me levou muito pra cultura de alguma forma, sabe? E aí, pensando um pouco também em políticas públicas dentro da escola, no ensino médio, eu fiz um colégio federal técnico, e aí eu fui bolsista lá, tipo, eu fui monitora de 3 disciplinas diferentes, foram meus primeiros salários, assim, foi graças a esses incentivos, e era um colégio técnico em farmácia, então eu sou técnico em farmácia, mas ao mesmo tempo eu nunca fui dessa área, e foi por ter entrado num edital lá de formação de sociologia que eu acabei indo para humanas, sabe? Então eu fico pensando também isso, e daí por ser esse colégio federal também, sou cotista, entrei no FRJ através de cota também.